Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar uma reciclada aqui naquele vídeo, no vídeo Introdução ao Ayurveda, né? O conceito, o pensamento védico de saúde é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Do ponto de vista moderno, né? E eu sinceramente acho muito mais coerente, né? E observando a fala de pessoas profissionais na área de saúde que são médicos, né, alopáticos, e migraram para essa outra área, a gente tem mais respaldo ainda, né, ao ouvir eles comentando a respeito, né? Afinal de contas, eles têm muita capacidade, né, de comparar os dois lugares, né, a medicina moderna, o que se pratica hoje em dia em termos de medicina, e a ancestral, no caso aqui, a Ayurveda, né? Então, o que eles ressaltam bastante, esses médicos, né, é que a medicina moderna, ela não sabe muito bem a causa das coisas, ela não trabalha para a causa, né? O mecanismo, as faculdades especializam e formam pessoas para estudar a doença, né? E não propriamente dita a saúde. Por mais que pareça que sejam coisas diferentes, desculpa, por mais que pareça que não sejam coisas diferentes, né? Sim, são, né? Sobre essa ótica é uma coisa diferente, né? O Ayurveda, ele tenta entender da onde a gente veio, do lugar que a gente veio, a nossa causa, e fazer a gente voltar para esse lugar, entendendo, portanto, que toda vez que a gente sai desse lugar da natureza, da nossa natureza e a natureza de todas as coisas, haverá um desequilíbrio natural, né? Então, no Ayurveda a gente quer definir da onde a gente veio, né? Do que a gente é feito, e a partir disso está sempre nesse lugar de equilíbrio, né? Já a medicina moderna, o olhar é muito abrangente no sentido de não saber e nem estudar tanto isso, né? A nossa origem, a origem das coisas. Na verdade até se faz isso, né? Mas é fundamentado na tabela periódica, né? Assim, aquela coisa da química, que nós somos seres num processo evolutivo, de acordo com aquelas leis de Darwin, da evolução, que a gente veio do macaco, aquela coisa toda, né? Que é um processo bioquímico, que a vida é só um processo bioquímico de mutação e transmutação o tempo todo, né? Então, se retira um indivíduo do todo, se recorta o indivíduo do todo com isso, né? E perde-se muito nesse sentido. Então a visão moderna é que a causa dos nossos sofrimentos, das mazelas, das doenças, são todos vírus, geralmente são eles, as bactérias que provocam as doenças, tudo mais, né? O mundo externo, a natureza, o mundo é um lugar muito hostil, e ele está o tempo todo nos atacando, e de alguma maneira a gente tem que se proteger, né? É assim a visão moderna, né? Então a gente usa álcool, esteriliza tudo, usa sabonete, Protex para proteger a pele, para as bactérias não invadir, né? A gente se vive numa cápsula, né? A gente tem que se proteger dos patógenos, né? Os causadores das nossas mazelas e das doenças são sempre eles, né? E essa não é a visão do Ayurveda, né? E isso que é mais legal, né? Que é muito interessante. Então a gente começa por aqui, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, rapidão. Ok.
Então, veja esse... Vou colocar... vou deixar assim mesmo, né? Não posso aumentar aqui a tela. Aí, gente, acho que assim vai ficar melhor. Vamos ver. Veja só, a visão, portanto, de nós dentro do Ayurveda, é que tudo é feito dos 5 elementos, né? Como eu falei, a gente vem de um lugar, a gente está inserido dentro do lugar. E que lugar que é esse? O planeta Terra, certo? E o planeta Terra é composto de quê? Claro, de muitas coisas, muitos. E os elementos, ferro, os metais em geral, né? Os gases, tudo, claro. Ele contém tudo isso, não vamos negar. Isso é um conhecimento relativamente importante, né? Não vamos negar que seja, né? Mas, essencialmente, tudo que está ao nosso redor, onde a gente está inserido e daquilo que a gente é feito propriamente dito, são dos 5 elementos. Você concorda comigo? Essa é a visão das ciências antigas dos nossos antepassados. Não só o Ayurveda, mas a medicina tradicional chinesa também. É assim, né? Se você não conhece, dá um Google aí, pesquisa, né? Mas são todas ciências medicinais antigas, vindas do mesmo lugar, da mesma fonte que são os Vedas, né? A fonte primária, os primeiros manuscritos e literaturas do mundo que, dentre muitas outras coisas, abordavam esse aspecto, né? Desenvolveu-se uma medicina, por assim dizer, né? Até porque, desde que o homem é homem, a gente precisa de saúde, né? E então pesquisar, estudar a saúde é algo pertinente a toda a raça, né, de seres vivos, principalmente aqueles providos de um intelecto, né, como nós somos, né, de uma mente intelectiva, de um buddhi, né? Então eles desenvolveram uma lógica, né, para manutenção da saúde fundamentada nisso, nos 5 elementos. Os chineses também, né? A medicina tradicional chinesa, se você não conhece, é a responsável por desenvolver os conceitos da acupuntura, vem de lá, né? E a acupuntura é algo super utilizado, né, modernamente falando, e os médicos nem sabem dizer porquê, né? Mas esse não é o assunto. Então vamos lá. Quais são os 5 elementos? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Os 5 elementos são o espaço, né, que a gente chama de éter também, o ar, né, o fogo, a água e a terra. A gente conhecia 4, né? A gente está acostumado com os 4 elementos. Tem até aquele filminho, né? O Avatar, uma coisa assim, né? Os 4 elementos eram muito conhecidos, mas a gente tem mais um, o espaço, o éter, que é tudo que a gente está inserido, né, nesse lugar, no espaço. Deixa eu tirar esse som aqui, pessoal. Atrapalha. Aí. Concorda comigo, então, que tudo que existe ao nosso redor é isso? Para pensar, né? A terra é onde a gente planta, onde provê o nosso alimento, é onde a gente pode construir, um lugar onde a gente pode construir uma casa para nossa moradia. A gente não consegue morar no mar, no oceano, né? A gente mora na terra, né? E tira o nosso sustento da terra. Claro, a terra possui muitos outros minerais e tudo isso. Por que não conhecer, se podemos, né? A ciência moderna fez isso, né? Ela discriminou ainda mais, compartimentou, separou em partículas e elementos a terra, todos os componentes que ela tem, mas é terra, no geral é terra, né? E se o que a gente come vem dali, ela está rica em tudo aquilo que tem na terra, né? A contaminação da terra pelo lixo que a gente faz está provocando mudanças nos nossos alimentos e a gente acaba comendo coisas indevidas dado essa poluição, né? essa falta de bom senso, né, da nossa parte em não cuidar da terra, porque é dela que vem o nosso sustento, né? Então o nosso corpo, ele tem terra no nosso corpo. O seu corpo é feito do elemento terra,
de acordo com as substâncias, né, todas que existem na Terra e que estão nele aqui também, mas a gente pode dar um passo a mais, ter uma visão um pouquinho diferente. Quem sustenta esse corpo físico aqui, basicamente ele é desenhado em cima de um esqueleto, é a estrutura do corpo, é o esqueleto humano, mas o que dá suporte para o esqueleto, né, para o nosso esqueleto, são os nossos músculos, concorda? A perda de massa muscular, né, definha o organismo, o corpo humano, a pessoa fica sem resistência e não consegue nem ficar em pé. Então no nosso corpo, por exemplo, né, os músculos representam o elemento terra em nós, né? Nós temos a água também, e o nosso corpo é feito de 70% de água, né, pessoal? E isso aqui é o planeta água, né? A água é a fonte primária da vida, inclusive aos olhos da ciência moderna, né? Então, a água é um elemento fundamental para a nossa existência, né? E tudo contém água, os frutos, as plantas, né? Enfim, a água é algo divino, né? É uma seiva que a natureza, é um presente que a natureza nos dá, né? As nuvens, né, que provocam as chuvas, né? Existe um ciclo, uma inteligência, né, para que isso seja corriqueiro, né? Parece que a gente está dentro de um grande terrário, né? O planeta Terra é um grande terrário, né? É lindo imaginar dessa forma, né? E aqui dentro também existe uma substância extraordinária, né? Que é o fogo, né? O fogo uma característica, um aspecto na natureza que existe em nós também, né? Assim como a terra, a água, o fogo no nosso corpo são a parte digestivas, né? As enzimas, né, digestórias, né? O nosso estômago, o nosso fígado, né? Tudo aquilo que o intestino delgado que participa, né, do trato digestivo, né, do aparelho digestivo, né, é um lugar onde aqui a temperatura é como de um vulcão, né? O pH do nosso estômago é altíssimo, a gente é capaz, quando esse sistema funciona equilibradamente, a gente digere até veneno. Tem alguns textos védicos que falam disso, assim, sabe? Não tem nada que você não possa digerir, né? Dado a capacidade e a força desse elemento em nós, né? No corpo humano existe fogo, nós somos providos desse elemento fogo que está na natureza, né? Antes de tudo ele está na natureza. O fogo, a gente é feito da natureza, né? E o fogo é presente na natureza. Os raios, né, provocados, as correntes elétricas, é tudo fogo. O próprio sol, aquele que nos provê a vida aqui na Terra, sem este não poderia haver vida, né? Então o Sol é uma grande massa, né? Uma bola incandescente, né? Assim, de fogo, e o fogo produz a luz, né? Para a gente enxergar é difícil andar à noite em lugares escuros, né? Nós somos seres diurnos, né? Precisamos da luz. E quem que dá a luz? O fogo é responsável pela luz, né? Esses olhos aqui são os aparelhos apropriados para decodificar a luz, certo? Então, esse mundo é feito de fogo, água, terra, portanto eu sou feito da terra, da água e do fogo tem em mim, né? Mas também é feito de ar, né? A atmosfera, os gases, a ciência fez isso, né? Foi a fundo nessa questão de estudar a estratosfera, atmosfera, os gases, do que é feito esse ar que a gente respira, oxigênio, hidrogênio, carbono, todos esses que são ok, beleza, mas a gente não precisa ir tão a fundo, né? Fato é que o ar permite com que a gente, respire, né? Sem o sopro divino, né? A atmosfera permite a vida de um ser humano aqui neste planeta Terra, né? Todo mundo está dentro desse terrário aqui, né? E portanto a gente é filho dessa Terra aqui.
Tem atmosfera lá fora própria para a gente sobreviver, e o seu corpo é cheio dos mesmos produtos que tem lá. Tanto do ponto de vista bioquímico, né, que você tem oxigênio no seu corpo, hidrogênio, você tem tudo isso também. E o seu corpo também tem ar, né? Os ossos, por exemplo, são porosos. Quando abertos num microscópio, eles não são rígidos, né? Eles têm porosidade, ali dentro tem ar. Você tem ar dentro do seu pulmão, você tem ar dentro do seu estômago, tem ar em partes do corpo, né? As articulações formam bolsões de ar em nós, né? O corpo é feito do elemento ar também, tem ar em tudo quanto é parte, né? Assim como tem espaço também vazio dentro do seu corpo, né? No espaço é um elemento mais sutil que a gente tem, e é até difícil da gente mensurar pela falta de percepção, né? Sentido para observar o espaço. O espaço é tudo, né? É aquilo ao qual a gente está inserido, esse elemento, né? E fora daqui tem um espaço gigantesco, a Via Láctea, os planetas, né? E coisa e tal, enfim. O espaço existe, é um elemento que a gente não nega. Nessa dificuldade, inclusive, de interpretar o éter e o espaço, que é um elemento extremamente sutil, que não tem forma e difícil de percepção, os chineses eles substituíram esses dois elementos, ar e éter, para os chineses viraram madeira e... como é que é? Madeira são 5 também para eles. Espera lá, gente. Fogo, terra, água, madeira e metal. Isso, para os 5 elementos dos chineses. Eles trocaram o elemento ar, substituíram por metal, e o elemento éter, se eu não me engano, pela madeira, né? Mas só por ficar mais tátil, palpável, né? Perceptível, tá? Então, a partir dessa visão, né, a gente já consegue entender a nossa causa, né? A causa da nossa existência, do que a gente é feito, certo? Então a gente é produto dessa natureza, como eu falei. E a natureza ao nosso redor, ele contém todo ser vivo que está inserido aqui dentro, todo ser vivo. Ele tem equipamentos, a gente chama de gnanendriyas, órgãos de conhecimento, os 5 órgãos do sentido. Qualquer ser vivo que está inserido aqui na Terra tem isso. Um ouvido, né, possui... Opa, o mouse saiu aqui. O ouvido possui uma pele, tem olhos, tem uma língua, uma boca, né, e tem um nariz, certo? Por quê? Porque ao nosso redor existe som, existe tato, existe visão, paladar, olfato, né? A natureza é feita desses componentes, né? A mente é um instrumento para interpretar isso aqui, né? E os órgãos de um ser vivo, esses são elementos, aspectos, né, para decodificar os tamatras, que a gente chama, né? Portanto, a partir disso, nós temos karmendriyas, que são órgãos de ação, né? A fala, que está ligada ao ouvido, né? A nossa expressão se propaga pelo ar, pelo som, né? As mãos, os pés, ânus, um sistema genital, né? Então eu não vou me aprofundar aqui, porque eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, chamado Cosmogênese. Aí eu explico mais meticulosamente tudo isso aqui, né? E é uma ideia, inclusive, é uma maneira da gente explicar os 5 elementos na natureza, né? Como que as coisas chegam aos 5 elementos, tá? Mas nós somos providos de tudo isso aqui, certo? E tem uma conexão entre esses caras todos aqui, né? O ouvido, o som, a fala, como eu falei, né? Se propaga pelo espaço, né? Olha lá, o tato, a pele é o órgão de percepção, e portanto as mãos é aquilo que a gente tem de mais útil, né, para pegar, perceber,
a textura das coisas, né? Por isso a gente conecta ao ar, a gente sente a temperatura, o ar, através desse órgão da pele, né? A visão, por exemplo, está conectada com os olhos e com o pé, porque para a gente se locomover, a gente precisa enxergar, correto? Um cego tem dificuldade, tem que usar uma varetinha. Então os pés, o meio de locomoção nosso está conectado, portanto, com a visão, e aí com o elemento fogo, porque, como eu falei, o fogo é que provê a luz, né, a capacidade da gente ver e enxergar. O paladar, ele está conectado com a boca e com a língua, né? E com ânus, porque pela boca a gente come e pelo ânus a gente elimina os dejetos, aquilo que não é aproveitado tem que ser eliminado pelo sistema, por isso que todo ser vivo tem que ter um sistema de eliminação, né? E ele está conectado ao elemento água, porque para molhar, né, umedecer, tudo que você coloca na boca, se não fosse o elemento água ali, as suas salivas, ficaria imperceptível o sabor, o gosto das coisas, né? E também engolir seria quase impossível, né? Porque a água umedece o alimento e começa a digestão ali na boca, né? E por fim, o olfato está conectado com o nariz, com o nosso sistema de emissão, no sentido de sistema genital, ao elemento terra, porque a terra, a gente pode perceber o cheiro das coisas, mas como nós somos seres vivos e o instinto de procriação é algo natural em nós, né? O sistema genital, a parte hormonal e sexual nossa, aquilo que nos atrai como seres vivos para a proliferação de uma nova espécie, de um novo indivíduo, né? Nós temos isso nato em nós, né? A necessidade de relações, né? De afeto, de sexo propriamente dito, é isso que provoca uma nova vida. A gente só é capaz de criar uma nova vida através disso, por enquanto, né? Então o sistema genital, a gente sente a presença do hormônio feminino e masculino através do cheiro, concorda? Isso é até um estudo moderno, científico, né? Da proximidade que a gente tem pelos feromônios, né? Então por isso que se conecta com o sistema genital, o olfato, o nariz e o elemento terra, certo? Essa é a visão básica do Ayurveda sobre a nossa constituição, tá? Minha, sua, a causa da nossa existência, desse corpo aqui. Então, o que eles fizeram a seguir, né? Eles criaram esses 5 grandes elementos, vou ler aqui com vocês, componentes básicos de toda a criação física, conforme já vimos, manifestam-se na fisiologia humana sobre a forma de 3 princípios governantes fundamentais, ou 3 princípios vitais. Eles chamam de Vata, Pitta e Kapha, né? Que são os elementos funcionais responsáveis por todos os fenômenos fisiológicos do organismo. Então eles pegaram esses 5 elementos a partir desse entendimento e decodificaram um pouquinho. Eles separaram em 3 humores, né, em 3 princípios vitais, e chamaram assim, Vata, Pitta e Kapha, né? E esses doshas, né, que a gente chama de dosha no Ayurveda, né, eles estão separados de acordo com os elementos. Então esse dosha Vata é constituído do elemento ar e do elemento espaço. Esse dosha Pitta, ele é feito do fogo e um pouquinho de água. E esse dosha Kapha é de terra e água, né? E se a gente for agora analisar esses elementos e se aprofundar um pouquinho mais neles ainda, a gente vai poder dar atributos para esses elementos. Então, pensa comigo, o ar e o espaço, esses 2 elementos, eles são elementos
que tem atributos de ser frio. O ar é gelado, geralmente. Você pode esquentar, aquecer o ar, sim, mas a base, né, da corrente de ar, enfim, ele geralmente é frio e gelado, né? Ele também é seco, ele tem uma capacidade de secar. Você deixa a roupa úmida, molhada, pendurada no varal, só com o ar atmosférico ali ela seca, independente de um sol. O sol ajuda a secar, mas só o ar já promove isso. Então ele tem o atributo de ser seco. A gente pode dizer que ele é leve, tanto o espaço quanto o ar a gente nem vê, né? Ele é extremamente leve, imperceptível até, é o elemento mais sutil que a gente tem, né? Tá aí, próximo atributo, portanto, é de sutileza. E uma das principais características do ar é que ele é móvel, concorda? O ar é rápido e ele se propaga pelo espaço, é mais rápido que um piscar de olhos, né? Assim é dito. Então, o ar se move daqui para lá o tempo todo, a toda hora, e ele leva as qualidades do som, né, para tudo quanto é lado, isso se propaga rapidamente, né? Então o principal atributo dele é ser móvel, ser rápido. A gente pode dizer que é até um pouco áspero e duro o ar. Esses são os atributos desse dosha vata e desses elementos que constituem o dosha vata. O dosha pitta, né, eles caracterizaram pelo elemento fogo e água, ele tem atributos de ser quente, ligeiramente oleoso por conta da água, ele é penetrante, o fogo tem esse poder, né, de penetrância, ele também é móvel, né, ele também é leve, mas ele é claro, né, é um atributo que disso a gente não pode dizer do ar. O ar não tem cor, né, e o fogo ele já tem uma cor, ele é um elemento um pouco mais denso do que o ar. Ele ainda não é palpável, a gente não pega o fogo, mas a gente pode sentir nitidamente ele na pele. Portanto, ele é rápido também, só que ele é intenso, a gente pode dizer, né, trazer esses atributos. Enquanto esse dosha kapha que é feito de terra e água, tem atributos de ser frio, oleoso, ele, portanto, é pesado, a terra não é leve, né? A terra é pesada, a terra, enquanto aqui é seco, aqui é úmido, né? Oleoso, né? Enquanto o ar é sutil, é móvel, né? A terra é fixo, é estável, né? Então, sutil, grosseiro. Se aqui é duro, na terra é mole, né? Então turvo, resistente, grosseiro, é tudo o oposto, né? São atributos opostos do ar. Então por que o Ayurveda fez isso? Para qualificar a gente, para qualificar as formas ao nosso redor. Todas as formas, todos os objetos que a gente vê, os seres vivos, as plantas, os animais e objetos mesmos, né? Assim, as árvores, a fauna, a flora, ela tem essas características. A gente pode definir as formas como sendo vata, pitta e kapha, qualquer tipo de forma, incluindo um ser vivo, eu e você. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho, pegar aqui. Isso é o que a gente chama, o que o Ayurveda define, chama como Prakruti, né? Então, Prakruti, lê comigo aí, é a constituição física e psicológica individual nossa, tá? Também denominada natureza e determinada no ato da nossa concepção. Cada constituição pessoal foi determinada pelo estado em que os pais se encontravam física e mental e espiritualmente no momento da concepção do bebê. Nossa. O Prakruti é influenciado pelo karma, pela genética dos pais, portanto, tanto quanto pelos hábitos e dieta da mãe durante a gestação.
o conjunto de tendências metabólicas que determina como o corpo e a mente reagirão instintivamente quando são confrontados por estímulos é o Prakriti. Essa Prakriti. Ficou claro, né? O texto é bem explicado, né? Então, dos nossos pais, que já tinham esses elementos mais predominantes, a gente extraiu o dosha, vata, pita, pita kapha, kapha vata, pita kapha, né? Ou um puro vata, um puro pita. A pessoa pode ser um puro vata, ela pode ter nascido purinho assim, vata. Muito raro, muito difícil, né? Geralmente a gente é bidosha, a gente fala, né? Vata pita, pita kapha. Geralmente, na verdade, assim, pessoal, para descomplicar, nós somos providos dos 5 elementos. Nós temos todos os elementos do nosso corpo, a gente já viu isso. Porém, predominantemente, por conta da onde a gente veio, das estruturas dos nossos pais, como foi lido aqui no texto, até mesmo do tipo de alimento que a tua mãe consumia enquanto você era bebê, dos seus karmas, daquilo que aqui no final ficou muito claro, né? Essa constituição que você nasce, desse lugar, essa constituição que a gente nasce, é um conjunto de esse conjunto de tendências, né, que vai determinar para o corpo e a mente, as nossas características, servirão para a gente reagir instintivamente quando seremos confrontados com esse mundo, com essa existência, com tudo aquilo que virá a nos acontecer aqui. Então, psicologicamente, e você ter um corpo para isso, para você reagir de uma determinada maneira mediante a tudo que vai te acontecer aqui. Afinal de contas, o Ayurveda, ele vem de uma cultura que valoriza, que entende que a vida continua. Isso aqui é uma continuidade. Eu estou, Robson, nesse momento, ficarei aqui por tantos anos, vou sair dessa terra, a minha consciência, que sou essencialmente eu, ela continua a existir num outro lugar, numa outra dimensão, se você quiser chamar assim, porém, dada a lei da ação e reação, né, a lei do karma, né, que nada mais é do que a lei da causa e o efeito, né, provoca um novo nascimento. Pode ser num orbe planetário de volta aqui na Terra, pode ser num outro lugar, num outro planeta. Isso é um outro tipo de assunto, nos leva para outro lugar, mas só para ressaltar que as qualidades que a gente nasce, essas características elementares que a gente traz e nasce, é para a gente dar conta daquilo que a gente veio fazer aqui, nessa existência, né? As minhas características psicológicas me ajudam a lidar com o que eu preciso experienciar nessa vida, dada essa lei de causa e efeito que nós não temos controle, certo? Então, são assim, os doshas, a gente poderia dizer que são as lentes pela qual a gente enxerga esse mundo e as pessoas e todas as coisas, entende? Se eu coloco um óculos de uma lente vermelha, eu vou enxergar o mundo todo vermelho. Se o meu óculos tem a lente azul, eu vou enxergar tudo azul, né? Então, se eu nasci com essa Prakriti mais, digamos, vata e pita, como é mais ou menos o meu caso, a minha lente, o meu filtro para interpretar as coisas vai toda na direção desses atributos aqui que eu comentei com vocês, né? Então, com isso, a gente pode agora falar brevemente aí, para eu não me estender muito mais, né, sobre os aspectos então fisiológicos e psicológicos desses doshas. Então, uma pessoa, né, que a gente chama que tem esse biotipo, essa constituição, esse humor vata que a gente chama, né? Como ele tem predominantemente muito ar e espaço na sua constituição corporal,
Provavelmente uma característica de um vata, um corpo assim, de uma pessoa assim, tem geralmente traços finos, né? Por causa da leveza do corpo, ossos finos, né? Juntas e extremidades ósseas salientes, geralmente, porque a pele é muito fina. Eles são geralmente leves, né? Tá aqui, ó, leve e magro. Geralmente são pessoas retilíneas, muito magras. Pode ser baixo ou pode ser alto, pouco importa. Mas, por exemplo, a gente enxerga um pouco dessa proeminência óssea nos ombros, às vezes aquele nariz pontiagudo assim que as pessoas têm, sabe? Saliência nos joelhos, assim, os ossos mesmo, né? A pele é muito fina, muito sequinho, muito magrinho, aparenta e mostra tudo. Inclusive tá aqui, ó, tendões musculares e veias muito visíveis, né? Exatamente por essa característica de leveza, de fineza. Então, estereótipo assim de um vata é uma pessoa realmente aquele tipo de pessoa que a gente fala, não engorda de ruim, né? Come, 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 não engorda, né? Tem essa coisa, né? Geralmente são pessoas muito assim, né? Tem pouca cera no corpo porque o ar é seco, né? Ele tem esses atributos e a cera, gordura, né, a cera, a gordura são aspectos do elemento terra, do elemento água, né? E uma pessoa que tem mais esses atributos, ele não tem tanta serosidade no corpo, pouco líquido sinovial nas articulações também. É aquilo que nos protege, né, os líquidos, a gordura, essas coisas todas são escassas no corpo de uma pessoa assim. E por isso o teor de energia de uma pessoa assim é baixa, né? Assim, é uma pessoa que não tem tanta energia e tem geralmente a pele muito seca, né? Mas com tudo isso, eu não estou querendo falar bem ou falar mal de uma pessoa assim não, porque ó, psicologicamente a gente pode dizer que é uma pessoa muito ágil, né? De compreensão mental muito ágil, né? Então eu falei para vocês que a principal característica de um vata é movimento, né? Então a dinâmica e o fluxo do pensamento de uma pessoa assim é extremamente como é que se chama? Grande. Não queria usar agitado, né? Porque agitado soa que é uma coisa ruim. Mas não é assim. São pessoas com isso, elas são pessoas de muita ideia, assim, muito criativas, bons artistas, né? Capazes de ideias, pensar fora da casinha, né? Enquanto ninguém está pensando nisso, eles estão sempre muito à frente do tempo e podem até viver meio que no mundo dos sonhos, no mundo da lua, assim, tal é o fluxo, a capacidade, né? A compreensão mental é muito ágil das coisas, né? Então são pessoas extremamente ativas, assim, né? Boa, tem ótima criatividade, por exemplo. Como falta um pouquinho de suporte para eles, estrutura, tem pouca estrutura, eles são ótimos assim para começar as coisas muitas vezes, mas eles não são muito bons para mantê-las, né? E ir até o final às vezes. Começam, trazem muitas ideias, tem muitos, né, assim, muita criatividade, mas logo a energia se esvai, acaba e ele já está pensando em outra coisa, já tem novas ideias, já está fazendo diferente, né? Então é muito rápido, né? Porque é uma qualidade dessas pessoas, né? Portanto, eles podem ter um pouco de memória curta, muitas vezes são distraídos, né, e tal, um tanto ansiosos, porque essa coisa do pensamento acelerado demais, às vezes ficam muito projetados no futuro, né? Isso gera um pouco de ansiedade, de medo, de preocupação exagerada, né? Então, se você meio que por acaso se identifica com isso, é que não é que você seja um vata, né? A gente vai ver isso depois numa outra explanação, numa outra aula que eu fizer, eu vou tentar explicar isso melhor para vocês, tá? Não se preocupem, né? Mas pode ser que assim, o vata em você, dada a época do ano, as coisas que você está comendo, o seu estilo de vida, né? Isso pode estar promovendo em você o aumento desse vata. A gente tem a Prakruti, que eu estou ressaltando aqui para vocês, aquilo
a nossa natureza, né? Mas a gente tem a Vikruti, que a gente vai falar na próxima aula, né? Que é como as coisas estão agora, como a natureza está ao seu redor nesse momento e como é o seu estilo de vida, que está mexendo com esses doshas. Esses doshas estão o tempo todo sendo levados de lá para cá, de cá para lá. Então a gente diz, inclusive no Ayurveda, assim, é ensinado que não importa muito a nossa Prakruti, sabe? A minha Prakruti não interessa tanto assim, né? Interessa a nossa Vikruti, o nosso estilo de vida, as nossas emoções, a nossa alimentação, né? E isso são fatores que equilibram os doshas em nós, porque eles estão presentes, é a causa da nossa estada aqui, né? Então, de acordo com tudo isso, eles vão sendo mexidos, tá? Então, pode ser que você esteja um pouquinho vata, não necessariamente você seja mas você esteja por conta do seu estilo de vida somente, tá bom? Então, isso pode gerar muita insegurança, imprevisibilidade, mas são pessoas sempre muito adaptáveis, né? E às vezes até tímidos, assim, pessoas mais fechadas, mais introspectivas, tá? Daí a gente tem as características de um Pitta por conta dos seus atributos, né? Geralmente eles são medianos, eles ficam ali no meio do caminho, eles não têm ossos tão proeminentes, a estatura é sempre mais mediana, podem ter a pele quente e até avermelhada, às vezes com sardas, os ruivos, os loiros, né? Olhos claros e coloridos, né? O colorido é o símbolo da cor, da luz, da visão, né? Então, cabelos, né, como eu coloquei aí, ó, ruivos, tendências, calvície precoce, por exemplo, né, porque é muito fogo, é muito quente. Às vezes são aquelas pessoas com cabelo, como é que chama? Que ficam com cabelo branco cedo, esqueci isso, gente. Ai, meu Deus. Esqueci a palavra. Vocês sabem, né? É isso, saliência média, veias e tendões musculares e uma fala assim um pouco enérgica, né? Uma pessoa de autoridade, né? Porque o fogo, esse elemento, ele dá características mentais e emocional de boa compreensão, de uma boa acuidade mental, inteligência, uma capacidade de liderança, né? Mas em compensação o fogo é penetrante, o fogo é intenso, né? Então eles podem ser pessoas de fala muito enérgica, um tanto agressivos, irritadiços, né? Ambiciosos, vaidosos também, eu não coloquei aqui, mas extremamente competitivos, impacientes demais, né? Dada a penetrância, a quentura, né? O fígado é um órgão Pitta, por exemplo, né? Então são pessoas agitadas, são pessoas que falam alto, assim, sabe, psicologicamente. Como eu falei, tem grande poder assim de liderança, de resolver os problemas, né? Não fica postergando as coisas, bota a mão na massa, vai e faz, entendeu? São extremamente competitivos, assim, né? Tipo, eles são pessoas que precisam de um desafio na vida, assim, né? Os Pittas gostam muito dessa coisa de se sentir desafiado, e quando eles não têm assim paixão pelas coisas, eles largam logo, sabe, assim. Pitta tem que ter motivação, né? Assim, é uma pessoa intensa pra caramba, né? Então, por conta disso, irritadiço, como eu falei, agressivo, impaciente até, né? Então tem que ver o estilo de vida nosso, né? Se a gente vive um estilo de vida com esses atributos, com essas características, já tem mais ou menos essas características corporais, né? Isso muito exacerbado, uma pessoa assim, por exemplo, vai detestar o verão, né? O verão é uma época do ano que uma pessoa assim é muito ruim, porque ela já é quente por natureza e o verão deixa o Pitta na natureza muito, muito exagerado, né? Então ele quer morrer no ar-condicionado, ele só fica dentro da sala do ar-condicionado. Então é assim, né? Às vezes esses fatores externos, tá vendo? Como o clima, a temperatura, ele pode
mexer com um dosha em mim, e aí eu me desequilibro, dependendo da minha irritabilidade, do meu estado mental, isso vai mexer com todo o meu sistema imunológico, e o sistema imunológico ficando ruim, a gente vai adquirir doenças, claro, né? Mas por desequilíbrio, por não entender a nossa natureza, por não saber se alimentar nessa estação do ano, por não ter um trabalho, de repente, um estilo de vida que permita que ele conviva melhor com essa estação do ano. Se ele tiver um conhecimento disso, ele pode fazer coisas para amenizar, não é sair de lá, né? Não tem jeito, você vai ter que conviver com o verão, mas a gente pode ter um estilo de vida mais adequado que vai deixar a gente menos irritado e mentalmente mais em paz, né? E aí tudo fica bem, né? Porque tudo é uma questão, principalmente, basicamente, do nosso equilíbrio emocional, né? Do nosso estado de espírito, como a gente fala, né? E aí, por fim, para fechar, senão a aula fica muito grande aqui, temos o kapha, o dosha kapha, né? Que são pessoas, geralmente, quando isso é bem proeminente nas características de um ser humano, eles vão ter ossos mais volumosos e largos, né? Sem nenhuma saliência. Os kaphas geralmente são pessoas com mais capa, né? De gordura, inclusive, né? Mais nutrição, mais água no corpo. Então não tem muito essas veias proeminentes aparecendo, né? São pessoas assim mais felpudinhas mesmo, mais macias assim, né? De dedinhos gordinhos, né? Bochecha gordinho assim e tal, né? Geralmente um rosto mais redondinho, rechonchudo assim, né? Diferente dos pitas, que podem ter aqueles desenhos de rosto mais quadradinho, enquanto os vatas têm aquele rosto mais retilíneo, comprido assim, né? Oval, ovalado, né? Então os kaphas estão nesse lugar, né? Às vezes estatura mais baixa, aparência cheia, né? Um excesso de peso pode ser pertinente a uma pessoa dessa, uma tendência, excesso de peso não, mas uma tendência a engordar com facilidade, facilmente, reter muito líquido, né? E tal. Cabelos escuros, geralmente, sedosos e até ondulados, lábios grossos. São pessoas de fala mansa, de uma fala lenta, de um andar, inclusive, assim, mais lento, mais calmo, né? A terra é chão, né? É estabilidade, é estrutura, né? A terra é paciente, né? Então, essas são as características corporais e mentais, psicológicas de uma pessoa assim também, né? Eles são geralmente muito calmos, né? Pacientes, podem ser até meio preguiçosos assim para fazer as coisas, fazem tudo no seu tempo, lento demais, não se arriscam. Os pitas gostam de competitividade, desafio. Os kaphas não gostam desse tipo de coisa, né? Não estão envolvidos com isso, são ponderados com o seu dinheiro, com as suas coisinhas, eles tendem a reter as coisas, guardar para eles, têm medo de perder, né? Então querem se sentir seguros, são um tanto apegados, assim, né? Psicologicamente, são muito amorosos, muito carinhosos, mas extremamente apegados, assim, com uma memória gigantesca, que guarda coisas do arco da velha que aconteceram, não esquecem facilmente, né? Então podem ser um tanto ciumentos, possessivos demais, né? Mas são extremamente tolerantes, né? São pessoas muito amorosas, assim, carinhosas, de grande afetividade, sabe, assim, todos nós temos, nenhum desses doshas são bons ou são ruins, né? A gente pode encontrar em cada um deles atributos positivos, como coisas difíceis e que a gente precisa aprender a lidar, se comportar, né, dadas minhas condições e características, me conhecer para daí me colocar na sociedade
beneficiando o todo com as minhas qualidades e com as minhas dificuldades eu vou trocando, eu vou aprendendo com aqueles que têm uma maior capacidade que eu, né, para outras coisas, e essa troca, dessa troca vem o nosso crescimento, né? Então isso tudo é muito bonito, né? Então é isso, pessoal. Essa é uma introdução aos doshas que eu queria fazer com com vocês, né? Desculpa, eu estou refazendo, né, na verdade. E a partir desse tipo de entendimento, a gente consegue entender, como eu comecei no vídeo falando, né, a nossa natureza, da onde a gente vem, daquilo que a gente é constituído, olhar para o nosso redor, para as estações do ano, para o lugar onde a gente vive, mora, para as nossas tarefas, o nosso trabalho, a nossa família e tudo isso. E entender que a gente precisa estar em harmonia com os ciclos da natureza, né? Com um estilo de vida apropriado e adequado, de acordo com a sua habilidade, com as suas características. Se você fizer isso, você vai ter uma vida tranquila, né? Não vai precisar ficar usando remédio à torta e direita, não, né? Remédio é uma coisa que serve para as crises, né? O próprio nome diz, remediar, né? De remediar aquilo que você não foi capaz de entender, sair um pouquinho ali daquele lugar que você deveria estar, opa, deu uma deslizada, e aí isso acarretou num probleminha, né, uma doença, uma coisinha ali, mas as doenças, elas servem nesse caso como despertadores, né? Para quê? Para trazer a gente de volta para o lugar onde a gente não deveria ter saído, né? Só para mostrar para a gente o caminho correto, para a gente, na hora que a gente volta para o trilho, pronto, está estável de novo a sua saúde física e mental. E isso é o grande diferencial dessa medicina, né? Que mostra para a gente, explica para a gente, faz a gente entender as nossas qualidades, aquilo que a gente é, os elementos que estão mais predominantes na nossa natureza, física e psicológica, né? A partir disso, entender mais ou menos a nossa função, a nossa tarefa aqui, e estar de acordo com isso, lindo e maravilhoso, entendeu? É muito diferente quando você se conhece dessa forma, né? Porque você consegue se manter no trilho. E essa visão falta para a nossa medicina moderna, né? Como eu comecei falando lá atrás, para a nossa medicina moderna, nós somos filhos do macaco, a gente veio do macaco, veio evoluindo do macaco, e estamos o que estamos, somos o que somos, por causa dos química, tudo, dos hormônios, tudo que tem no nosso corpo, né? E não nos traz, né, não nos conecta com a natureza, com os seus ciclos, né? A gente não está nem aí se é verão, se é outono, se é inverno, a gente quer viver como a gente quer dinheiro, a gente quer prazer, a gente quer luxo, a gente quer gozar de tudo nessa vida aqui, do bom e do melhor, ser feliz através de tudo isso, e dá ruim, né? Dá no que dá, né? A gente nunca teve tão doente quanto a gente está hoje como sociedade, pessoal. Se a nossa medicina moderna fosse realmente efetiva e boa, a gente estaria melhor como seres humanos, a nossa sociedade seria diferente e melhor, mas nós estamos doentes. Os hospitais estão abarrotados de gente, de pessoas. As doenças da mente, as doenças mentais estão em índice estratosféricos, né? As pessoas estão mentalmente instáveis, doentes, cada vez mais, né? Cometendo suicídios, os índices de suicídio aumentaram horrorosamente, até porque as pessoas não têm conhecimento, entendimento dessa vida que continua, acham que interrompendo a própria vida elas vão interromper, vão apagar, né? Desligar o botão, o software e acabou, não tem mais nada, né? Aí elas vão e fazem essas cagadas aí, né? Então tá tudo errado nesse sentido, né? Tudo bem que ela tenha alguns aspectos bons, não vamos negar que possa ter alguma coisa interessante, sim, mas seguir por esse viés aqui, se aprofundar no Ayurveda, por exemplo, transformou a minha vida e a vida de muita gente.
fez com que a gente conseguisse voltar para o trilho da onde a gente nunca deveria ter saído, e dali, a partir dali, com sempre auxílio de alguém, um professor, com esses estudos todos, se manter nesse lugar. É lógico que a gente está aqui para aprender e de vez em quando a gente, sai um pouquinho aqui e ali, mas ok, beleza, entendendo que isso está trazendo a gente de volta, é para o nosso benefício, né? Tá bom? Então é isso, eu vou encerrando por aqui essa nossa primeira explanação aí sobre o Ayurveda. Segue aí o próximo vídeo, dando sequência aí, aprofundando um pouquinho mais nesse tema aí. Obrigado, pessoal. Om Shanti 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 Harihi Om Namastê.